Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem? Aqui é o professor Valdemir. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da matemática. Eu espero que todos estejam bem, conseguindo aí realizar as atividades, conseguindo resolver aí, tirar todas as dúvidas, com as explicações que a gente está tendo aí durante as videoaulas. Espero que todos estejam fazendo com dedicação, com atenção, sempre reservando sempre um espaço onde possam se concentrar verdadeiramente para resolver, tá, as atividades, para lerem os textos, aí conseguindo aí entender bem o que cada tema, cada atividade está sugerindo. Então, peço de novo para vocês pegarem o livro de vocês, de matemática, tá? Parte da geometria. Hoje iniciando aí o capítulo 14, aí na página 264. Então, para iniciar, eu gostaria assim, que cada um lesse com atenção esse texto inicial sobre sólidos geométricos. Observasse aqui essas figuras também, identificando que polígonos a gente pode estar identificando nesses objetos, nessas figuras, tá? E depois para a gente dar daí aí a continuidade ao estudo desse capítulo, que fala então sobre os sólidos geométricos. Então vamos acompanhar com atenção. Se tiverem alguma dúvida, sempre vamos parar, depois dar uma retomada no vídeo, sempre fazendo com muita calma, com muita paciência. Então, sólidos geométricos. Todos os dias vemos e utilizamos vários objetos que possuem três dimensões: altura, largura e comprimento. Cada um desses objetos pode ser associado a um sólido geométrico. Observe, então aqui nós temos os diferentes: cone, temos cilindro, esfera, prisma e pirâmide. A gente pode ter duas características diferentes aqui. Essas três primeiras, elas têm superfícies arredondadas. Já o prisma e a pirâmide só são superfícies planas, ou seja, formada por segmentos de reta. Então daí vem depois também a classificação, que a gente vai ver em poliedros, tá? E corpos redondos, ou seja, sólidos de revolução. Então eu coloquei um pouquinho aqui para vocês, tá? Para diferenciar um pouquinho o que são esses poliedros e o que são os sólidos de revolução, dentro da classificação que a gente viu aqui. Então, poliedros, todas as faces são planas, tá? Todas as faces são formadas por segmentos de reta, por polígonos. Quando tem duas bases, esse poliedro é chamado de prisma. Duas bases, claro, e depois tem as faces aí laterais. E quando tem uma base só, é chamado de pirâmide. Então também uma base, depois tem as faces laterais, ou seja, os lados. E os sólidos de revolução, que são os corpos, também chamados de corpos redondos. Então, eles têm pelo menos uma superfície curva, tá? Que são como exemplos, então, que a gente viu naquelas imagens aqui, que é o cone, o cilindro e a esfera. Tá? Então, para diferenciar um pouquinho, aqui o prisma e a pirâmide, que só tem formato aí de faces planas, esses são os poliedros. Tá? Depois aí vocês podem também dar uma olhada aqui na definição do poliedro, as características que coloca no livro de vocês. Podem já ir respondendo aí a pergunta. A primeira que é só para diferenciar justamente, dizer quais desses objetos aqui, desses sólidos, são poliedros e quais não são. Tá? E aí a gente agora vai ver também os elementos que fazem parte de um poliedro. Tá? Quais são as partes para identificar um poliedro? Então, os elementos de um polígono, de um poliedro, que é dentro dos sólidos geométricos, tá? A classificação como poliedro, tá? Que tem todas as faces, os lados planos, tá? Formados só por segmentos de reta. Então eu desenho aqui um cubo,
tá? Onde a gente vai identificar então os elementos de um poliedro, tá? Que é um sólido geométrico. Então, primeiro a face. Face, então, é cada lado composto da figura do sólido, tá? Vocês têm a definição, é cada um dos polígonos que compõem o poliedro, tá? Então, seria aqui a face. A aresta seria, então, a intersecção entre duas faces do poliedro. A aresta, então, seria cada segmento, tá? Que compõe aí o sólido. Então, aqui temos uma aresta, aqui outra, tá? Cada uma desses segmentos é uma aresta. E o vértice seria, então, cada um dos pontos em comum das arestas dos polígonos, tá? Então, que une, então, sempre duas arestas, tá? O ponto em comum. Assim como os poliedros, tá? Os sólidos de revolução, que são os sólidos que têm formas arredondadas também, que são corpos redondos chamados, eles possuem o vértice, tá? Eles possuem o vértice, porque tanto o cone, se a gente for analisar, eles têm um vértice, eles têm a parte da face também, só não tem a aresta. Tá? A aresta, então, ele não funciona porque ele não tem os segmentos de reta, tá? Que seria, então, justamente a diferenciação entre um poliedro e um corpo redondo, que seria, então, sendo poliedro ou não poliedro. Tá? Então, os corpos redondos, eles não possuem a aresta compondo aí os elementos. Tá? A parte eles têm também. E poliedro, tá? Depois vocês podem dar uma pesquisada. Poliedro, ele também, a palavra ela é uma junção de duas palavras gregas, que é poli, que são vários, que a gente viu na palavra de polígonos, vários, e edra, que significa faces. Então, seria um poliedro, é um sólido composto de várias faces, tá? Então, seria poli, várias, e edra, face. Então, vocês podem depois dar uma pesquisada e responder também dessa forma aí, que tem uma pergunta aí no livro de vocês, que é nesse sentido, é para pesquisar o significado da palavra poliedro. Então, vocês podem ver se é dessa forma e responder aí no livro de vocês. Assim, vocês podem estar fazendo agora a questão número 1, a questão 2, 3, a 4 também e a 5, tá? Vocês podem responder, então, da página 266, 67 e 68. Aí na próxima aula a gente vai estar dando continuidade, aí, vendo a relação de Euler também, que vocês já vão ter um pouco uma noção na questão número 4, e aí a gente vai dar aí uma explicação melhor. O importante sempre é fazer todas as atividades com muita atenção. E vendo os exemplos, o que diferencia sempre um sólido de outro, tá? Vendo no final aí também vou colocar para vocês um link que vocês podem estar pesquisando a mais sobre esse assunto, tá? Só matemática, vendo aí sobre os sólidos geométricos, tá? Vendo a diferença entre um e entre outro, e também alguns exemplos, tá? de sólidos, tanto dos poliedros quanto dos não poliedros. Vocês possam estar identificando cada um deles, a gente depois poder dar continuidade para entendermos bem esse assunto, tá? Que sempre a gente vai estar precisando depois para os próximos assuntos, os próximos conteúdos. Ok? Muito obrigado e bons estudos para todos.